Mas o Comando Vermelho ele possui pontos estratégicos na cidade, próximo de áreas nobres, que tem um grande fluxo de venda de droga. Eu não tenho como falar sobre questão de poder financeiro, se o BDM é maior que o CV, porque eu vou estar falando uma coisa que não é do meu conhecimento. Mas o que eu percebo é que os pontos estratégicos da cidade onde se mais vende droga são pertencentes ao Comando Vermelho, que é a região da Engomadeira, por exemplo, que sempre foi uma região que tem uma altíssima venda de cocaína. Sacou? Já teve situação lá de guarnição entrar e ter fila, dia de sexta-feira, de usuário para comprar cocaína na Engomadeira, laboratório lá dentro. Então, o Comando Vermelho ele detém pontos estratégicos que o BDM não toma. O BDM possui mais extensão territorial. A maioria dos bairros é do BDM, né? E eles agora, o Comando Vermelho se aliou com a Catiara para reduzir o espaço do BDM. Ganhar território do BDM. Entendeu? Então, na minha opinião, o Comando Vermelho é muito mais forte. Se eles não quiserem brigar, o Comando Vermelho tem os pontos estratégicos. Próximo de área nobre, apesar de o consumo não ser por parte dos filhinhos de papai, mas tem uma grande... são pontos estratégicos da cidade que facilitam, né? E a gente vê esse crescimento muito grande de facções na Bahia, porque a Bahia é um território interessante. É muito fácil se amisiar, se esconder. É mais fácil você encontrar uma agulha numa caixinha de fósforo do que num palheiro grandão, né? Então a Bahia... Quantos Rio de Janeiro cabem dentro da Bahia? Vários. A proporção. Então, a gente tem regiões lá de ilha, inclusive teve até um auto de resistência do Core, na região da Ilha de Maré, que é um lugar, o cara vai, de repente sai até daqui, se amisia ali, vive no meio da comunidade, mas ninguém sabe que a ilha ali tá tendo um ponto estratégico na distribuição de droga, de arma, ele tá gerenciando, e ninguém tem, imagina, o cara de repente tem uma atividade de pedreiro, de ajudante de alguma coisa, mas tudo é um disfarce. Ele, na verdade, é um cabeça... Cara, então assim, com o tamanho da extensão territorial da Bahia e o uso desenfreado de drogas, favorece o crescimento e essa disputa por território, né? Tu falou que o Comando Vermelho ele tá em pontos estratégicos, apesar do BDM estar em maior... Tem mais território, extensão territorial. Mais território. Quilômetros quadrados de terra, perfeito. Né? Só que o Comando Vermelho, ele é o antigo Comando da Paz. Isso. Isso é por quê, cara? O Comando da Paz, para não surgiu perder... no Nordeste de Amaralina, o Comando da Paz. Para ele não perder espaço pro BDM, que já tinha muito espaço, ele se associou ao Comando Vermelho? Não, o Comando da Paz sempre foi associado ao Comando Vermelho. Sempre. O Nordeste de Amaralina, alguns anos atrás, muito antes de eu ser polícia, tinha uma disputa por território lá, tinha uma guerra interna lá, tinha, né? E o cabeça-cara na época, até onde a informação que tem a mim, do tráfico é o Val Bandeira, né? Que é um dos cabeças do Comando Vermelho. E Val Bandeira era dono de um depósito de bebida lá. E tinha essa guerra do tráfico de droga. Ele foi um cara estratégico, foi um cara inteligente, que decidiu fazer o seguinte: vamos se unir e fechar uma coisa só dentro da favela, e por isso o Comando da Paz. Que tem até a mística daquele cantor baiano de pagode, o Igor Canário, que ele, durante o carnaval, ele para em frente ao camarote da polícia. E aqui ele tava com roupa de militar, e aqui tinha Comando da Paz. Quem é morador da Bahia sabe que CP é Comando da Paz. CP é Comando da Paz, né? Fazendo apologia. Então... E ele de lá, do Nordeste? Não. O Canário, não? Não. O CP não tinha só no Nordeste, não. Ah, tá. O Cosme de Faria, essas regiões que eu falei que ia CV, já era do CP. Já era CP. Engomadeira, Cosme de Farias, Nordeste de América, São Paulo, era CP. Só mudou o nome. E fortaleceu. O armamento chegou, armamento mais pesado. Começou a ter confronto maior com fuzil, né? Normalmente no Nordeste era aquela submetralhadora caseira, era a Glock. Era o cara com a Glock com kit Rony. Começou a surgir mais fuzil, né? Apareceu mais situações de auto de resistência na Bahia com apreensão de fuzil, como teve uma na região do Tancredo Neves, que o batalhão de choque, eu não sei quem foi que estava envolvido, apreendeu 13 fuzis numa ocorrência só, né? Mas essa questão do Comando da Paz foi fundada por esse camarada aí, o Val Bandeira, que foi um cara inteligente, né? Estratégico. É melhor a gente se juntar do que dividir, né? E aí virou Comando da Paz. E aí começou a se proliferar, né? Agora, aqui no Rio, o Comando Vermelho está expandindo,
tá indo para a área de milícia. E o Rio também está em guerra. Parece que não, porque as notícias da Bahia estão tomando proporções no Brasil todo. E o Rio de Janeiro, ou porque está anestesiado, ou porque não querem falar, né? Se outros interesses estão deixando o Rio de Janeiro numa paz. Agora explodiu com a morte dos 3 médicos na Barra da Tijuca, mas... Foram 3... 3 médicos, que o Comando Vermelho matou... Achando que era um miliciano. Então o Comando Vermelho está expandindo na área da milícia, está tendo guerra. Lá na Bahia, essas guerras é porque o Comando Vermelho está expandindo para a área do BDM, juntando com a Catiara para poder... Só para você ter ideia, Escobar, ele tomou uma das pouquíssimas áreas do BDM em Valéria sem dar um tiro. Sem efetuar um disparo. Como? Ele tava com um efetivo de homem muito grande, os caras estavam lá, percebeu a invasão, todo mundo saiu e ele tomou a boca sem dar um disparo. O que eu falo a você, o Comando Vermelho, pelo menos o que aparenta, apesar de não ter extensão territorial, é muito mais força. Né? Porque eles assumem uma guerra declarada contra o Estado. O Comando Vermelho ele tem isso. Afinal, ele foi fundado numa prisão, um presídio de presos políticos, né? Da Ilha Grande. Ó a política de novo. Né? E ali, presos políticos, e ali começou. A história do Comando Vermelho começa, quem quiser pesquisar na internet. Não tô inventando nada não, pra dizer que eu tô falando mal da política, mas começou assim. Começa na Falange Vermelha e depois... Exatamente. Comando Vermelho. E na Bahia, os ideais do Comando Vermelho se deram agora, né? O pessoal, como os caras do tráfico vermelhou, se deram agora. O CP era um braço do Comando Vermelho, mas ninguém ouvia falar. Né? Então, chegou o fuzil, você vê a ocorrência aí de situação que eu vivi dentro do Nordeste. O polícia que trabalha na área, quando troca tiro de fuzil, a gente conhece o barulho do fuzil, o apito gaiato, como a gente fala, cortando o vento. De longe você pega, pô, é fuzil. É fuzil. Né? Lá na região do Areal, os caras têm uma parada lá que desliga um poste, você apaga todas as luzes da rua. E aí muita gente, policiais de outras áreas, fala assim, pô, essa porra, será que o Correia tá mentindo? Não. Os caras fazem isso mesmo. Apaga o poste, apaga a luz da rua toda e de repente você tá entrando ali, você tá vendo a porra do fuzil cantando. E a gente ouvia isso antes de entrar na polícia. Se você ouviu o disparo do fuzil é porque você não era o alvo. Tá ligado? É porque a velocidade do projétil é superior à velocidade do som. Se você é o alvo, você não ouve. Pum, você toma depois que explode o barulho do estampido. Né? E no Nordeste de Amaralina já tive troca de tiro com fuzil. Antes era muito comum, a troca comum era aquela Glock com a seletor de rajada. De repente a gente começou a ver estojo de fuzil. Meu celular descarregou, senão eu ia pedir até pra dar cruz agora uma filmagem de uma troca nossa, que o chão ficou lavado de munição de fuzil. E eu, porra, os caras tão... E isso foi depois da mudança. Foi depois que o Comando Vermelho assumiu, né? Vindo as pichações de CP, eles começaram a arriscar e aí começou a ver o CV no beco, CV. E aí começou essa agonia. Isso aí posso te falar com convicção que esse confronto de fuzil, de os caras estar mais preparados belicamente para confrontar policial, foi depois da mudança do Comando Vermelho. E isso foi quando, cara? Foi nos últimos 5 anos? Foi nos últimos... Eu vou fazer 6 anos de polícia, então acredito que essa mudança de uns 3 anos para cá. 3 anos. É. E aí você consegue perceber o quanto isso mudou na criminalidade. O confronto aumentou muito, pô. Demais. A situação de policiais mortos também aumentou muito. Alvejado, né? Em acidente de trabalho, como se diz. Então, irmão, se eu for te fazer uma provocação pra gente, pô, até chamar a atenção e mostrar a realidade da Bahia e como é que tá difícil... A gente tem foto, pô, de um dos cabeça-cara lá cair com 1.50 dentro do Nordeste de Amaralina, pô. Com luneta e ele apontando a porra pra cima. Uma arma que a gente sabe que derruba até avião. Cara, 1.50? É. Eles não botam na pista, não. Porque ele botar na pista e perder... Ele tem que pagar, né? Mas aí essa foto existe. Essa foto é real. Normalmente... Aqui no Rio, mano, Walter, eles usam a ponte 50 normalmente contra a aeronave, é isso? Não sei. Inclusive teve dois helicópteros aí que... Tu viu? Aqui no Rio?
É porque a ponte 50 faz um estrago do Na cacete. região de Valéria, não durante... que eles estejam preocupados com isso, mas é o seguinte, né? A resposta vem mais forte. E todo mundo sabe que o Estado é mais forte. Ele só precisa querer Só isso. ser mais forte. Se o Estado quiser, acaba com o tráfico de droga em um dia. Vai lá e acaba, exatamente.